Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o William Cardoso. Peço desculpas novamente, como vocês podem ver tem eco no fundo desse vídeo, mas eu estou fazendo o que eu posso com o meu celular. Hoje a gente vai falar sobre cidadanias de países da União Europeia. Eu separei aqui 6 processos de cidadania de 6 países diferentes, no caso, dos quais eu julguei que talvez fossem os mais talvez comuns para que os brasileiros consigam solicitar, e um sétimo que é uma curiosidade, na verdade. Mas antes da gente falar sobre essa questão, sobre quem tem direito e quem não tem direito, bem, assim, né, resumidão, fazer uns comentários com respeito a qual que é a vantagem da cidadania de um país da União Europeia, né? Porque eu sei que muita gente que acompanha aqui o canal não se interessa muito por isso, ou acaba se tornando ou se perdendo um pouquinho nesse assunto. A cidadania de um país da União Europeia, ela te dá alguns direitos que são bastante interessantes, não só no que diz respeito a visto para turismo. Por exemplo, se você quiser ir com o seu passaporte desse país da União Europeia para os Estados Unidos, sem ter que passar pelo processo todo que os brasileiros passam, né, que só tem a cidadania, só, entre aspas, tem a cidadania brasileira, você consegue porque o visto é facilitado para entre a União Europeia e os Estados Unidos, por exemplo. Mas além dessa questão de turismo, também para poder abrir portas para você para outras possibilidades que você pode ter em projetos para sua vida futura, de poder se mudar para algum país da União Europeia porque você quer fazer um mestrado e com isso você talvez vai pagar menos, ou fazer um processo de residência, se caso você faça algum curso na área da saúde. Alguns países eles vão ter um número de vagas mais restritos para quem não é cidadão da União Europeia, e todas as vagas vão estar sendo competidas por cidadãos da União Europeia e não só necessariamente daquele país. Isso é importante. Por exemplo, é o caso da Espanha. Não são só os espanhóis que competem pelo 100%, mas sim todos os cidadãos da União Europeia. Entre questões de direitos que você vai ter no país de origem da sua família e tudo mais. Eu sei que, como eu já falei aqui, é um grande privilégio a gente poder falar de que alguns dos brasileiros podem recorrer a essa questão, de que muitas pessoas hoje no Brasil não têm o direito de reconstituir a sua linha genealógica e entender de onde é a sua família por questões históricas, né, que eu já falei aqui em um vídeo anterior. Mas, enfim, vamos lá. Deixando agora essa pequena abertura, eu separei aqui alguns países, tá? Que provavelmente estão no título do vídeo ou na thumbnail, que foi Itália, Espanha, Portugal, Alemanha, França, Polônia e Grécia, tá? Se porventura vocês querem que eu explique com mais detalhe algum desses países ou outro país, deixa aqui embaixo nos comentários, ok? Ou sugestões, também deixem aí embaixo. A maior parte das cidadanias de países da União Europeia se transmite ius sanguine, ou seja, pela sua linhagem familiar e não pelo lugar de nascimento. Alguns países vão ser ius solis, como é o caso da França, que tem as duas possibilidades, e o Brasil. O Brasil é ius solis, ele não é ius sanguinis, segundo a nossa lei migratória, tá? Isso significa o quê? Significa que para você fazer o pedido do seu processo de cidadania, você tem que fazer a sua reconstituição, ou seja, tem que pegar papel e caneta, conversar com o vô, com a avó, com o tio, com a tia, e reconstituir aí a sua árvore genealógica até o ponto em que você consegue encontrar um antepassado que chegou de algum desses países. Alguns desses países, eles vão ter limitação de número de gerações, que eu já vou entrar nesse assunto, e alguns não. O pedido você pode apresentar de diferentes formas, seja pela representação consular no Brasil, daquele país, da sua jurisdição, ou, se caso você quiser, diretamente no país da onde é o seu antepassado. E isso é importante, você sempre vai fazer o pedido no lugar onde você reside, se caso for, né, nas representações consulares. Digo isso por quê? Porque já veio gente me perguntar como é que fazia se caso quisesse fazer o pedido da cidadania italiana pelo consulado no Brasil, mas depois ia se mudar para Portugal. E aí eu recomendei, aguenta um pouquinho, segura e faz o pedido pelo consulado de onde você vai morar, porque geralmente os pedidos por consulado, eles demoram um pouco, então é bom você mais ou menos poder se organizar também aí nos seus projetos, né? Se durante aquele período aí dar uma pesquisada, assim, naquele consulado, quanto tempo está demorando, se naquele período você vai estar residindo naquele lugar, né? Se você tem um projeto aí para longo prazo, para se mudar, digamos daqui 5, 10 anos, então, obviamente, aí não é um problema. Mas caso você vai se mudar dentro dos 6 meses, 1 ano, não dá tempo. A maior parte dos consulados não dá tempo. Vamos começar então com a Península Ibérica. Eu vou falar sobre Portugal e a Espanha, como faz o pedido de cidadania e quem tem direito. E um ponto que é em comum entre os dois, tá? Mas vamos começar com a Espanha, que é um pouco mais fácil. Segundo o que eu encontrei, a legislação espanhola ela permite que só os filhos de cidadãos
espanhóis possam fazer a solicitação. Ou seja, se seu pai imigrou para o Brasil, aí sim você tem direito. E tem uma questão de idade também. Você pode requerer a cidadania, ou seu pai se te registrar como cidadão espanhol até os seus 23 anos. Se eu não me engano, tem como fazer a solicitação depois, mas aí você tem que residir na Espanha por pelo menos 1 ano depois desse processo. Essa é a única possibilidade da cidadania espanhola. Se alguém está assistindo e sabe de outro processo, deixa aqui embaixo nos comentários, assim ajuda todo mundo. O processo português. O processo português é um pouco mais flexível, mas não tanto. Por quê? Porque o processo da cidadania portuguesa, ele transmite até a segunda geração, ou seja, transmite até os netos. Só que tem aí um esqueminha que tu tens que fazer para conseguir fazer com que, digamos, o seu avô é o imigrante e você quer solicitar, para que você consiga saltar o seu pai. O ideal é fazer o pedido para todos, né? Mas se caso, por exemplo, seu pai é falecido, por exemplo, existe a possibilidade sim de que você faça o pedido. Como é até a segunda geração, o que tem que se fazer, por exemplo, você é bisneto de um imigrante. O seu bisavô era o português, mas o seu avô, infelizmente, já faleceu, e aí o seu pai está vivo. Aí tem que ver a possibilidade que o seu pai primeiro solicite para depois você solicitar. São 2 processos por separado. Tanto Portugal quanto a Espanha tem um ponto especial no processo de cidadania, de nacionalidade, que é o processo de obtenção de cidadania portuguesa por imigração de judeus sefarditas. O que são judeus sefarditas? Foram judeus que viveram na Península Ibérica e durante um período histórico que envolveu aí a Inquisição, foram expulsos ou tiveram que fugir da Península Ibérica durante esse período. No caso da legislação portuguesa, não existe limite de geração, e isso é uma vantagem, porque existiram muitos portugueses que vieram para o Brasil fugidos desse período e que eram judeus sefarditas, ou como eram conhecidos também como cristãos novos, né? Porque eram aqueles judeus que tinham que se converter se caso quisessem permanecer naquele lugar. Então, muitos dos portugueses que vieram para o Brasil ali pelo século XVIII, XVII, eram judeus sefarditas. Então, você tem que fazer a linhagem. Só que o que acontece? É um processo um pouco mais trabalhoso porque você tem que fazer uma árvore genealógica que é muito longa. Mas, como eu falei, não existe limite de geração segundo a legislação para nacionalidade por descendência, por ascendência, melhor dizendo, de judeus sefarditas. O que tem que ser feito tem que se consultar em Portugal, tanto no Porto quanto em Lisboa, existem 2 lugares em que se pode fazer a consulta se aquela pessoa realmente era uma pessoa judia. É um pouco complexo, eu sei, mas talvez seja a forma que você se enquadre. E eu já vi pessoas aí que fizeram e que deu 14 gerações da pessoa que estava solicitando até o imigrante e conseguiram sem nenhum problema. Obviamente, com uma dor de cabeça, querendo ou não, de fazer o pedido das certidões, né, de nascimento, casamento e óbito de todas as pessoas, desde você até o imigrante, e fazer essas comprovações aí. Mas enfim, vamos passar para a Itália, que é um vídeo que eu acho que eu já fiz aqui no canal, porque é o meu caso. No caso da Itália, também não existe limite de geração para fazer a solicitação de cidadania. Existem alguns poréns que acontecem em alguns países também. A Itália, ela se reunificou como território nacional, como república, não faz muito tempo. E a maior parte das pessoas que imigraram para o Brasil vieram para o Brasil antes da reunificação, ou seja, no momento em que as fronteiras na Europa eram muito complexas e mudavam muito. Então, por exemplo, quem é descendente de pessoas que nasceram na região do Trentino, que antes pertencia ao Tirol austríaco, hoje não tem mais o direito de solicitar a cidadania, salvo que a legislação italiana permita durante alguns períodos. Por exemplo, até 5, 10 anos atrás, houve um período de tempo, aí de uns 5 anos, em que foi permitido para que essas pessoas solicitassem a cidadania. Se caso reabrir essa situação, aí sim se pode. A mesma coisa acontece, por exemplo, com Friuli Venezia Giulia, que é uma região da Itália mais próximo da Eslovênia, e que essa situação também acontece, tá? Então é bom pesquisar isso. E também a Itália tem uma situação, como a Alemanha também, em que mulheres em certos períodos históricos não transmitiam a cidadania daquele país. Nesses casos aí é necessário entrar com um processo judicial, por exemplo, foi o meu caso, porque na minha linhagem existia uma mulher, que é a minha bisavó, que quando ela nasceu estava em vigor aquela lei de que mulheres não transmitiam a cidadania e por isso foi necessário entrar com o processo judicial. No caso alemão, eles são um pouco mais complicados nesse aspecto,
mas também você pode consultar sobre essa situação. Enfim, no caso da Itália são essas duas questões. Não existe limite de geração, tem que só controlar a questão de se há uma mulher na linhagem para saber por qual via você vai solicitar e a questão territorial, da onde nasceu o seu antepassado. Se caso for por via judicial, você não pode entrar com o pedido por consulado, tem que entrar diretamente com um advogado na Itália. Tem uma vantagem de que é um processo mais rápido, porque no consulado no Brasil, os processos de cidadania italiana estão demorando aí por volta de uns 10 anos, dependendo do consulado. Por via judicial, por exemplo, o meu caso foram 23 meses. Se você viaja para a Itália e faz seu processo lá, geralmente demora entre 3 e 6 meses para ficar pronto, quando o processo é administrativo, tá? Não judicial. Com respeito à cidadania alemã, é muito parecido em alguns aspectos à legislação italiana. Tem alguns conhecidos meus aqui na minha cidade, em Santa Catarina, que tem a cidadania alemã, e no caso deles também não houve nenhum empecilho com respeito à questão de gerações. Obviamente tem que ver aí no pormenor da lei, né, se existe algum detalhe com respeito a isso. Mas sim, existe a questão da mulher na linhagem. Se for uma antepassada mulher que nasceu lá em 1920, por exemplo, talvez não se consiga justamente por isso. Por quê? Porque até 1975 estava em vigor essa questão de que a mulher não tinha direito de transmitir cidadania, salvo que ela declarasse, por via consular, ela fosse alemã, por exemplo, tivesse um filho e ela declarasse que o filho dela sim é alemão, resumidamente. E também tem uma outra questão no caso da cidadania alemã. Se porventura o seu antepassado ele saiu da Alemanha até 1904, ele tinha que fazer o registro dele no consulado quando ele chegava no Brasil, ou em qualquer outro país, obviamente, né? Porque o que acontece? Naquele momento, até 1913, havia uma lei que se o alemão morasse fora da Alemanha por mais de 10 anos e não declarasse para um consulado de que ele estava morando fora da Alemanha, ele perdia a cidadania alemã dele. Então, por isso é necessário ver. O nome disso chama matriz consular. No site da Embaixada Alemã do Brasil, você consegue encontrar vários registros. São todos aqueles? Pode ser que exista algum outro arquivo? Pode ser, mas aí você tem que consultar diretamente lá naqueles arquivos, ok? E aí o que acontece? Fui lá, pesquisei o sobrenome ou o nome do meu bisavô, do meu tataravô, ele não está naquela listagem. Significa que eu não tenho direito a solicitar? Não. Significa que você talvez não saiba exatamente o ano em que ele chegou no Brasil. Porque se ele chegou, como eu falei, em 1905, em 1910, em 1915, por exemplo, ele não precisava mais fazer disso. Cidadania francesa, estamos chegando já quase no final aqui do vídeo. O processo de cidadania francesa é o que tem mais opções ali dentro da legislação de possibilidade. Existe possibilidade de que, se caso você estudar na França por mais de 2 anos, você tem direito a solicitar a cidadania francesa. Enfim, são vários os processos. Mas para quem é descendente de um francês, é possível solicitar até aos netos desse francês. E segundo a legislação, não pode existir um intervalo de tempo entre o antepassado e a pessoa solicitante de mais de 50 anos. E além disso, também, se caso for um neto, por exemplo, solicitando, ele precisa demonstrar conhecimentos da cultura francesa, incluindo aí o idioma. E isso é importante destacar, que eu não falei anteriormente. Alguns países, como a Espanha e a França, solicitam que você saiba falar o idioma. Não precisa falar fluente, mas eles pedem que você tenha alguma certificação iniciante e intermediário naquele idioma. Bem que eu acho que a imigração francesa no Brasil foi muito pequena. Eu coloquei aqui porque justamente quando eu estava pesquisando eu acabei encontrando um link lá que explicava mais ou menos como é que funcionava. Agora sim, cidadania polonesa. Uma das últimas aqui da nossa listagem, a penúltima. O que acontece? É um grupo muito pequeno de brasileiros que consegue fazer a solicitação da cidadania polonesa, porque a imigração polonesa aconteceu para poucos pontos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. Mas o que acontece? Por muito tempo o território da Polônia ele pertenceu a diferentes outros estados-nações, né? Como é o caso da Prússia, algumas partes foi da Rússia, enfim. Ou seja, a reunificação polonesa aconteceu em 1920. Entre 1918 e 1920 aconteceu a reunificação do país. Então, aquelas pessoas que imigraram antes dessa data não têm direito a solicitar a cidadania polonesa,
mas sim as pessoas que imigraram depois sim têm esse direito. Existem algumas exceções nessa questão dessa data, porque, como eu falei, o território do que hoje a gente conhece como Polônia, ele era dividido em 3 partes antes, então tudo vai depender de qual região, qual parte é. Então por isso é importante pesquisar e ver certinho, né, nos livros de registro. E aí uma sugestão para quem é de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul: o Arquivo Histórico de Joinville, de Florianópolis e de Rio Grande, eles têm muito bem registrado a questão das imigrações e os livros. Então você consegue pesquisar e ver de que cidade, nos livros, pelo menos no Arquivo Histórico de Joinville, eu posso dizer com certeza, ele diz o nome, o navio que ele embarcou, que data que foi, se veio com os filhos, se não veio com filhos, se veio solteiro e de que cidade que ele era. E dessa forma você consegue saber se aquele território era Prússia, se aquele território era outra coisa naquele momento. E caso você tiver interesse em ir para a Polônia porque a sua família é de origem polonesa, porque você trabalha com TI, e a TI na Polônia ela tem se desenvolvido muito, digo isso porque foi uma mensagem que um de vocês que assistiu o canal aqui acabou me mandando e tendo interesse por isso. Existe uma possibilidade, caso você não consiga a cidadania pela legislação normal, comum, que é fazer a sua carta polaca. A carta polaca foi uma lei que foi feita depois, obviamente, né, da reunificação, que é justamente para aquelas pessoas que têm origem polonesa, do território polonês, mas que não têm o direito pela questão da legislação. Você consegue fazer a sua carta polaca. Porém, para fazer a carta polaca, que é um documento quase como se fosse uma identidade, só que com algumas restrições, você tem que demonstrar de que você tem vínculo, né? Aí você pode demonstrar com a sua linha genealógica, mostrar que era de antes de 1920, se você souber falar polonês, porque algumas regiões do Brasil, né, em algumas cidades muito do interior, ainda se fala as línguas dos imigrantes, você consegue fazer a solicitação, mas aí você tem que ir lá pesquisar desminuçadamente como é que funciona. E agora, por último, a Grécia, porque é o caso curioso aqui da nossa lista. Não porque o Brasil teve uma grande recepção de cidadãos gregos, né, na sua história. Eu acho que se houve pouquíssimo, deve ter havido, obviamente, porque o Brasil recebeu gente de todo lado. Mas a Grécia você tem a possibilidade de comprar a sua cidadania. É curioso justamente por conta disso. Com um investimento de 250 mil euros, você tem direito a solicitar a sua cidadania por ser um investidor na Grécia. É isso. É só essa curiosidade mesmo que eu queria trazer para vocês, que me pareceu bastante curioso. A Grécia não é o único país que tem esse tipo de legislação, o Chipre também tem, que o Chipre também faz parte, né? Também é um país da Europa. Mas enfim, como eu falei, esse vídeo ficou extremamente longo, mas era um vídeo para dar um grande resumão sobre todas essas. Caso vocês queiram mais detalhes de alguma delas, deixa aqui embaixo nos comentários, ou alguma outra, sei lá, holandesa, enfim, deixa aqui embaixo nos comentários. E como eu falei, é uma opção para aquelas pessoas que têm como projeto de vida a futuro se mudar para a União Europeia, para poder trabalhar, para poder estudar, porque se torna mais barato, e poder ter os direitos como um cidadão de lá e não só como um imigrante. Obviamente, a gente pode entrar em um outro assunto, em outro vídeo, que é justamente de que você não é tão assim cidadão, mas legalmente você é. O que importa é isso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Desculpem pelo vídeo longo e a gente se vê no vídeo da semana que vem. Até mais. Tchau.